Sejam bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. A gente está aqui hoje para iniciar nossa playlist sobre a estatística e probabilidade do Banco Basa. Chegou um comentário aqui no meu canal sobre ter ou não ter probabilidade nesse edital. O que eu acredito? Eu acredito que sim, e houve algum erro de digitação ou um erro de explicitação, de deixar bem claro no edital que vai cair probabilidade. Porém, existem o que está de fato no edital. Aqui, probabilidade não é um subtópico do edital. Porém, eu acredito que vá sim ser cobrado e seja algum erro e que no decorrer do tempo saia alguma retificação sobre isso. Bom, hoje nossa aula é bem simples. Eu quero que vocês assistam essa aula no sentido de isso aqui é o que eu preciso entender, o que é o que, para as questões de estatística. Então é o seguinte, os nomes e termos que aparecem vão ser explicados nessa aula. Nas próximas, eu já vou supor que você entende o que é cada coisa que está sendo falado lá, certo? Então aqui, ó, nesse vídeo iremos discutir e abordar os conceitos iniciais e gerais da probabilidade estatística, que irão nos auxiliar na interpretação e tratamento de dados. Interpretação e tratamento da questão. O que a questão está falando, o que a questão não está falando, o que a questão está perguntando, certo? Nomes como variável, população, amostra, frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e tipos de gráfico, eu vou te explicar o que é cada coisa hoje. Nas questões, no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre medidas de tendência central, mediana, moda e média aritmética ponderada, eu vou explicar já tendo tudo isso em mãos, certo? Então, esse vídeo é um vídeo inicial, porque realmente é só o comecinho, só a ponta do iceberg do que a gente vai ver. Então, aqui, variável. Variável é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. A variável varia em cada estudo estatístico. Então, exemplos. Eu estou calculando a média de altura dos alunos de uma turma. Qual é a variável? A altura dos alunos. E aí, onde eu vejo essa variável? Dentro da minha turma. E o que é que eu vou fazer com essa variável? Calcular a média, certo? Então, muitas vezes, a coisa é bem na cara, só que a gente termina não usando esses termos. Só que, por outras vezes, se cai questão teórica. Para tu fazer afirmações, essa é a alternativa correta, sobre a teoria, tu precisa entender o que é uma variável. Uma variável é o conjunto dos resultados possíveis, certo? É o que está sendo tratado dentro da questão ou dentro da distribuição estatística. O que a gente vai ver aqui é que existem tipos de variáveis. Existem variáveis quantitativas e qualitativas. Quantitativas podem ser expressas em números, certo? Podendo ser discretas ou contínuas. Qualitativas não podem ser expressas em números. Podem ser expressas de forma ordinal ou nominal. Exemplos. Quantitativa. A medida da altura do professor João com os outros professores. Qualitativa. A cor do fundo do slide é azul. A cor do fundo do slide José é verde. A cor do fundo do slide do professor Matheus é branco. Então, a cor é uma qualitativa. Por quê? Porque eu não posso expressar em números. Beleza? Quantitativa vem de quantidade, certo? Quantitativa, quantidade, números. Qualitativa não é quantidade, certo? Então, vão ser palavras, beleza? O que a gente tem aqui é que população é o conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum e que deve se delimitar quais os elementos pertencem ou não a essa população, podendo ela ser finita ou infinita, certo? Exemplo, infinita. Professor, população infinita. Se eu falo de todos os números, é uma população infinita. Se eu falo de todos os números positivos, continua sendo infinita, certo? Quando eu falo de todos os números que estão entre 0 e 10, continua sendo infinita, beleza? Só que eu falo, deixa eu dar um exemplo que é mais parecido com as questões.
todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Esse é um conjunto finito, porque eu não tenho infinitas pessoas morando em São Paulo. Eu tenho finitas pessoas morando em São Paulo. Quantidade de água do rio Amazonas é infinito, porque você não consegue contabilizar quanto de água tem ali, até pela própria natureza do rio. Quantidade de barcos que há em um cais. Então, eu consigo ir lá e contar quantos barcos tem. Então, finito, beleza? Se eu vou fazer um levantamento estatístico em cima de quantos barcos, vou botar o polo de Manaus. Então, dentre todas as indústrias que estão no polo industrial de Manaus, ou seja, uma população finita, eu quero descobrir qual é a variável indústria têxtil, ou seja, quantas delas são voltadas à costura, à empresa têxtil, né? Isso é uma população já pré-definida, que é as indústrias do polo de Manaus. E é isso, eu estou puxando uma variável quantitativa, quantidade de empresas que compartilham uma característica em comum, atuarem na área têxtil, certo? Então, tudo isso já está sendo explicitado aqui dentro de população. A amostra, ela é os elementos que são retirados ao acaso ou destacados dessa população. Por exemplo, quando eu falo assim, todas as pessoas negras da cidade de Belo Horizonte. Então, minha população geral são pessoas da cidade de Belo Horizonte. Minha amostra são pessoas negras da cidade de Belo Horizonte. Então, continua sendo pessoas que residem em Belo Horizonte, ou seja, continua dentro da mesma população, só que eu não quero todo mundo, eu quero só uma amostra, certo? Beleza? Então, eu estou seccionando minha população. A amostra é um conjunto de elementos retirado ao acaso, que consiste em selecionar uma amostra através de um sorteio sobre a população. Lembra que as pesquisas demográficas, ou na verdade as pesquisas eleitorais, elas são feitas assim. São sorteadas pessoas e é feito uma pesquisa de perguntas e respostas sobre candidatos, certo? É uma pesquisa aleatória e aí a credibilidade está na aleatoriedade, né? Então, assim, toda a amostra é um sorteio, certo? Que secciona minha população. Eu posso colher uma amostra de um determinado segmento da minha população ou não, certo? Eu posso pegar aleatoriamente ao acaso. A frequência absoluta e relativa é a quantidade que pode ser expressa ou não por um número inteiro, certo? Então é o seguinte, frequência absoluta registra o total de elementos da amostra que pertencem a cada categoria, certo? Eu estou pegando a amostra e eu estou vendo o total de elementos que pertencem a cada categoria. Frequência relativa registra para cada categoria o valor que se obtém dividindo a respectiva frequência absoluta pela dimensão da amostra. Então, a relativa é, dentro da minha amostra, eu tenho quanto disso aqui, certo? Seria mais ou menos uma ideia de porcentagem, tá bom? A relativa. A absoluta, ela fala de números exatos, POF. Eu tenho, dentro da minha população, dentro da minha amostra de pessoas da cidade de Belém, eu tenho 48 mil pessoas que moram em prédios, certo? Então, minha amostra, pessoas que moram em Belém. Quantos eu peguei? Sei lá, 100 mil. E 48 mil moram em prédios. O resto mora em casa. Então, a frequência absoluta das pessoas que moram em prédios é 48 mil, certo? Só que a frequência relativa não é. É 48 mil dividido pelo total 100 mil. Tranquilo? A relativa é mais uma ideia de razão, é mais uma ideia de o quanto aquilo ali representa do todo, da minha amostra total, certo? E para encerrar, a gente vem para os gráficos. Os gráficos, normalmente, eles vão te trazer uma imagem bem visual do que a informação está sendo dada. Coisas importantes que você tem que se ligar quando a gente fala de gráfico é que todo gráfico tem legendas na horizontal e na vertical. E você precisa estar bem atento ao que está escrito ali. Porque muitas vezes a pergunta em si é bem boba. A matemática e a estatística em si é bem simples.
Só que se você não interpretar e colher os dados corretamente daquele gráfico, você não vai resolver a questão direito, certo? Então, o que é importante em gráfico? Eu trouxe só os tipos, mas isso aqui é conhecido. Isso aqui é gráfico de barra, a gente tem gráfico de linhas, a gente tem gráfico de pizza, certo? O famoso gráfico de setores. Agora, o que é importante? Observar o que está escrito no gráfico. Observar a legenda do gráfico. O gráfico está em porcentagem, o gráfico está em escala, o gráfico está em quantidade absoluta, o gráfico está falando o que sobre o que, certo? Está falando porcentagem de comidas picantes dentro de todas as comidas de um restaurante. Aí você tem que ler e entender o que o gráfico está falando e o que cada fatia da pizza está representando. Depois que você pegar essa manha, acabou a questão, certo? Porque a matemática em cima de questões de gráfico de setores e de gráfico de barra são bem simples. No máximo é uma coisa de variação. Quanto está aumentando de uma barrinha para a próxima? O quanto aumentou em um intervalo de 10 barrinhas, certo? Em gráfico de setores, a gente tem mais ocorrência de porcentagem, beleza? E tudo isso vai colaborar para você resolver mais facilmente uma questão, certo? Eu vou ficando por aqui. Qualquer pergunta, deixe nos comentários. Nosso próximo vídeo será sobre medidas de tendência central. E um abraço, bons estudos e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.